Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Leidice Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Carta de Jesus para sua noiva. Memoráveis Arrebatamentos. Capítulo 14. Os amigos do noivo anunciam: aí vem o noivo. E o noivo diz: sai para o grande dia do avivamento. Finalizando meu propósito com Deus de subir ao terceiro andar de minha casa, para ouvir e escrever os recados do noivo Jesus a respeito dessa carta-livro, novamente receber informações celestiais. Notei que no reino espiritual estavam me aguardando, assentado em mesas redondas, 5 anciãos do céu. Havia também a presença de vários anjos. E então um anjo me apresentou várias espadas estilingue, com cerca de 40 centímetros de comprimento, contendo tipo um elástico arremessador, que partindo da base da lâmina, conseguia utilizar a própria lâmina como rampa de projeção do projétil. E este projétil é justamente o que o anjo me apresentou como sendo uma carta, cujo conteúdo é esta presente carta-livro, que direcionada pelo Espírito Santo será enviado às nações. Aquele anjo me ensinou a lançar a carta rumo a uma direção, que traçada no mapa, corresponderia à Europa Ocidental. Estando eu no estado de Espírito Santo no Brasil, este lançar tem um significado profético, já que o Senhor revelou que o pé direito do avivamento está aqui, no Brasil. Ao chegar a carta dentro de uma igreja em outro país, eu percebi na visão espiritual que aquelas pessoas falam um dialeto que no momento eu desconheço a tradução. E quando as pessoas liam a carta, ela se multiplicava em várias. Então as pessoas liam com entusiasmo o recado do noivo Jesus para a sua noiva fiel. E os escolhidos de Deus, em santificação, ao lerem esta carta-livro, eram levadas em espírito e passearam pelo reino celeste. Espada estilingue, lança às nações a carta do noivo Jesus para a sua amada. Também vi inúmeras e inúmeras espadas estilingue que deveriam lançar a carta em diversas direções da terra. Então eu lancei em espírito, juntamente como anjo, para vários países. E à medida que lançávamos, eu ia mencionando o nome do país. Observação: para a honra e glória do amado noivo Jesus Cristo, este mover já aconteceu e está acontecendo, pois este livro, ainda na primeira edição, já foi levado a vários países da terra, no qual eu lancei na espada estilingue, juntamente com o anjo do Senhor, nesta visão profética. Além disso, há pessoas que têm lido e copiado gratuitamente os livros nos sites a seguir: www.noivadejesus.com.br. E o anjo me ensinava que algumas cartas a serem lançadas precisariam de chaves para abrir a espada estilingue de lançamento, ou então de senha, e só com a permissão e ação de Jesus poder-se-ia lançar a carta. Assim, instruída pelo anjo de cabelos encaracolados e louros, eu passei a lançar mais cartas através da espada estilingue e a proferir os nomes dos países nos quais o Espírito Santo estipulava. Em uma espada, o anjo me orientou através do Espírito Santo a digitar na espada 5 números antes de lançar a carta, sendo que antes de lançar para certos países cujo cristianismo encontra barreiras por ser forte a religião do hinduísmo, eu vi que do anel de Jesus, ouvi na figura de um enorme anjo do Senhor, era lançado flechas de fogo e destruía os portais do inimigo. E assim a espada passava e a carta chegava à nação designada. Dando continuidade à visão espiritual, eu percebi que havia um imenso exército de lançadores, pessoas, à beira do mar. Eles também lançavam, além das fronteiras,
a carta do noivo Jesus para sua noiva fiel, aos confins da terra. À medida que eram lançadas, as pessoas recebiam, mais e mais fronteiras foram alargadas, e mais filhos de Deus do exército da terra eram usados pelo Espírito Santo para a divulgação da chegada do noivo. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Salmo 2:8. Nota: Deus verdadeiramente tem levantado e despertado o seu exército de lançadores desta carta-livro. E eu o louvo por cada vida que foi tocada por ele neste mistério do reino. E os amigos do noivo dizem: aí vem o noivo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. João 3:29. Sala da programação, encontro com 5 anciãos avaliadores do grande avivamento. Os 5 anciãos do céu, que eu via sentados em mesas redondas, foram encarregados para avaliarem o desempenho da noiva nos últimos dias, na qual tem buscado pelo avivamento. Joel 2 e Ezequiel 39:29. Tudo era sondado e medido através de aparelhos sensoriais energéticos, movidos pela Shekinah de Deus. São sensores diferentes do da Terra, por se discernir espiritualmente, que apresentam sinais luminosos nas cores verde, amarelo e azul. Os papéis de avaliação usados pelos 5 anciãos anjos eram feitos de uma energia imaterial. E embora parecessem papéis ofício terreno, não eram feitos de celulose. Eram computadorizados e digitais, feitos de energia imortal, sendo também as canetas de ouro, energéticas e abastecidas pelo sol da justiça, que é Jesus. Os anciãos começaram a rir de mim, devido à minha curiosidade pelos objetos imateriais que meu espírito via. Eu queria descrever detalhes de tudo, até mesmo das cadeiras de cristais. Colossenses 1, 14-19 e Colossenses 3, de 1 a 4. Então, em dado momento, um dos anciãos de cabelos muito longos começou a rir intensamente ao presenciar a minha curiosidade. Era mesmo exagerada. Eu me sentia bem com a presença deles. Então eu cheguei próximo ao ancião e perguntei, delicadamente: por que você está rindo de mim? Ele segurou a minha mão carinhosamente, com suas mãos que são reluzentes, e disse: o que vês, filha, é o milésimo do milésimo de milésimo, que a ti, noiva, será revelado. E assim, após falar comigo, eu recebi uma descarga da unção celestial, vindo das suas mãos reluzentes, e o meu corpo ficou todo irradiado pela glória de Deus. Então eu chorava emocionada e ao mesmo tempo entusiasmada e perplexa com tudo que via. A princípio eu pensava que estava tendo apenas uma visão espiritual, extensa, porém aos poucos meu espírito foi sendo arrebatado a novas dimensões celestes. Depois o segundo anjo ancião me disse: olha, apontando para os montes verdejantes, o que é que vês? Eu disse: eu vejo naqueles montes os remidos de vestes brancas. Então ele me disse: o que vês é a Jerusalém dos santos, aguardando o dia da ressurreição. Então eu podia vê-los alegremente, cantando e adorando ao Senhor em paz de espírito, caminhando livremente naquele lugar celestial. Havia também espírito de crianças que recebiam cuidado de anjos. Eu podia ver parentes e conhecidos meus que já foram para a glória eterna, passeando naquele lugar. Embora eu não pudesse no momento ir até eles, pois havia uma proteção transparente que nos separava. E assim, tempos depois, eu podia ouvir um coral de anjos, cantando um lindo louvor, no qual identifiquei algumas palavras. Quem são esses de brancos vestidos? Ressurgiu, ressurgiu, honra e glória ressurgiu. Passado aquele instante, eu percebi que a minha mente foi tocada, sendo colocado em mim um aparelho celestial ligado à mente de Cristo Jesus. Os anciãos também recebiam informações da mente de Jesus e os mesmos me conduziam segundo a orientação dele.
Os 5 anciãos foram escolhidos para me conduzir a outras dimensões celestiais. Então, curiosa, eu perguntei ao terceiro ancião: quantos palácios existem no reino de Deus? Ele me respondeu que existem milhares de milhares, infinitamente ao número do homem. E a noiva fiel terá a senha para entrar em diversos palácios, sendo que vários deles serão reservados apenas para depois do casamento real. Disse-me então o primeiro ancião da sabedoria e do conhecimento: a noiva terá língua de fogo, que lançará labareda à distância. Ela entrará nos palácios mais luxuosos da terra e entregará o recado do Rei Jesus aos governantes da terra, e todos serão avisados. E ai daqueles que endurecerem os seus corações, eles serão contaminados pelos seus próprios venenos letais. Hebreus 10, 15 a 18. Nota da narradora: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá o seu templo Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 1. Recebi do terceiro ancião 5 papéis em hebraico celestial, contendo avaliações a meu respeito, com suas respectivas notas. Depois, os 5 anciãos entraram numa espaçonave de cristal transparente e foram para outra dimensão celestial. E a noiva pode ter acesso, com a permissão de Jesus, à espaçonave dos anciãos avaliadores do avivamento. É mistério. O Espírito Santo me revelou naquele momento que o ancião que riu intensamente, dada a minha curiosidade, segurando em seguida a minha mão, é João Batista. Mateus 3:3. O quarto ancião é João do Apocalipse. Apocalipse 1, de 1 a 3. O terceiro é Enoque. Hebreus 11:5. O segundo, Moisés. E o primeiro é o ancião da sabedoria e do conhecimento. Hebreus 10, 15 e 16. Disse o Senhor: atentai, filhos meus, pois agentes da nova era são dissimulados e tentarão enganar, se possível, os escolhidos de Deus, dando discernimento errôneos a respeito do reino celeste. Buscai e ouvi, e discernir a voz do meu Espírito Santo, pois eis que os falsos profetas tentaram levar a glória das revelações designadas à noiva de Jesus para o príncipe das trevas. Entre no mistério de Deus, noiva eleita. Acaso deixaria eu, noivo, a minha amada noiva cega ou sem discernimento de espíritos? Eis que muitos outros mistérios do meu reino ainda serão revelados aos meus escolhidos, e muitos de vós serão chamados de loucos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Sim, onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus então a salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 20 e 21. 12 rolos proféticos, o resgate da noiva. Havia sobre uma mesa do céu 12 rolos contendo revelação do reino de Jesus para a noiva. E 2 anjos me ajudavam, o anjo da sabedoria e o da revelação. À frente havia uma porta de luz, sendo que a cada rolo aberto a revelação do mesmo se dava através da abertura da porta reluzente. Entre os 12 rolos eu recebi a revelação de 2. Peguei o terceiro livro e uma luz tenebrosa surgiu da porta do rolo, e eu vi que na sala de controle do inferno havia um anjo caído muito irritado com seu subordinado de alta hierarquia infernal por não estarem conseguindo impedir o avivamento. Vi também que daquela sala foi despachado novas ordens visando causar interferência na justiça na terra, na assistência à saúde, na educação, nas leis contra as igrejas, nas questões civis, no que tange à família e até mesmo nas leis de trânsito, entre outras. Então eu vi que demônios mais fortes estarão assumindo o controle e comando nos governos terrestres. E eu podia ouvir um deles dizer: estes humanos são os fracos. E ele rangia os dentes em forma de deboche. E o Espírito Santo me revelou que,
para conseguirem sucesso em suas metas, levarão lideranças mundiais a derramamento de sangue inocente em troca de soberania e poder, pois sabe, este anjo caído anti-avivamento que o homem ansia por poder. Depois peguei o 9º rolo e, ao utilizar uma caneta espiritual, eu toquei no rolo e ele também se abriu como uma porta de luz. Então meu espírito foi conduzido a entrar até o local da revelação. Eu presenciei que naquela dimensão celestial de revelação havia diversas naves pequenas, transparentes como cristal, e a cada nave pequena havia anjos sorridentes, sendo que havia uma nave maior, onde ficava o comando, e nela estavam outros 5 anciãos. Percebi que os componentes daquelas naves, porções da glória de Deus manifesta, resgatavam muitas vidas que estavam sob influência malignas. Em seguida, percebi que naquela dimensão celeste havia diversas bases de observação e vigilância no universo, na direção da Terra, em prol da defesa do reino de Jesus, tendo como objetivo principal impedir que as bases vigilantes do poder das trevas de Lúcifer impeçam o mover do grande e último avivamento, o resgate da noiva. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Seja você, amado leitor, um amigo do noivo, anuncie e divulgue essa carta-livro, pois não temos muito tempo. Eis que é chegado o grande dia do Senhor. Jesus está voltando e o noivo diz: sai para o grande dia do avivamento, você também.